No artigo 73, os cidadãos podem recorrer a todas as instituições, públicas ou privadas, excepto os tribunais. Portanto, já no artigo 74, ok, a ação decorre exatamente num tribunal. E mais, enquanto que no artigo 73 estamos a falar de direitos políticos que podem ser coletivos ou individuais, ok? No artigo 74 nós estamos a falar de direitos difusos. Portanto, estamos a falar basicamente do direito da proteção ao ambiente, direito do ambiente. Estamos a falar basicamente dos atos da administração que sejam ilegais. Estamos a falar do património cultural, estamos a falar do património histórico, portanto, estamos a falar de direitos e interesses difusos. Já no artigo 73, estamos a falar de direitos, liberdades e garantias, e não só. No artigo 73 entra tudo. Só que o mecanismo da petição, da queixa, da reclamação ou da denúncia pode ser feita, esse mecanismo pode ser utilizado diretamente pelo cidadão, de modo singular, ou através de vários cidadãos, de modo coletivo. Portanto, a grande diferença é exatamente essa. E o cidadão que utiliza esse mecanismo tem um interesse direto naquilo. Okay? Nesse momento, por exemplo, os cidadãos fazem queixas, fazem reclamações, fazem denúncias, por exemplo, quer na Procuradoria-Geral da República, quer na Provedoria de Justiça, quer na própria Assembleia Nacional, através da 10ª Comissão, que é a Comissão dos Direitos Humanos, petições, sugestões e reclamações dos cidadãos. Portanto, é um mecanismo que esta lei foi pensada para que, ao contrário do que está na Constituição, que a Constituição estabelece o direito, mas ela não concretiza, não diz como é que esse direito vai ser exercido, em que termos é que vai ser exercido, quem é que o pode exercer, quem são os sujeitos ativos e passivos no exercício desse direito, quais os prazos para a resposta. Portanto, isso tudo tinha que ser efetivamente concretizado por uma lei. Mas disse bem o doutor Pinheiro que só pelo simples facto de ser um direito de liberdade e garantia, tendo essa categoria, ele é de aplicabilidade direta. Não havia necessidade de existir uma lei. Só que o problema que se põe é que, muitas das vezes, os advogados e os cidadãos, normalmente são os advogados que utilizam sempre este mecanismo, fazem petições e a entidade que recebe a petição, pura e simplesmente, nem sequer responde. Portanto, com a lei, ela vai ser obrigada a responder. E vai ter um prazo para responder. Portanto, nós estamos aqui a fazer o quê? A concretizar este direito da Constituição, fazendo com que ele possa ser efetivamente exercido, a fazer com que ele possa ser efetivamente útil e a fazer com que as autoridades não se eximam de praticar aquilo que é a sua responsabilidade. Exato. Porque, a nível do direito administrativo, eu sempre que vou a uma instituição e solicito algo a uma instituição, se em 60 dias não houver resposta, presume-se deferimento tácito. Ora, não é assim para estas situações. Então, tem de haver, efetivamente, resposta das autoridades às quais os cidadãos utilizaram o mecanismo da petição, da reclamação, da denúncia e da queixa. Muito bem. Bom, eu acho que vamos avançar para um outro assunto, mas percebi que o doutor Secato queria dizer alguma coisa assim muito rápido. Podemos passar. Pronto, então vamos avançar. Vamos olhar para a posição dos jovens partidários na oposição, que prometem fiscalizar de forma apertada as próximas eleições. Isto saiu de uma reunião desta semana que visou, enfim, lançar já um olhar para aquilo que serão as eleições de agosto deste ano. E lembro ainda no pacote das eleições, da entrevista do general na reserva Abílio Camalata Numa, aqui no programa Hora das Perguntas, que, enfim, avançou que desta vez o MPLA só terá
possibilidade de ganhar as eleições caso os caminhos envios, enfim. Começo consigo, Dr. Pinheiro, este ambiente das eleições e o desejo dos jovens na oposição eu de fiscalizar. considero o ambiente razoável, mas os processos eleitorais em si servem para configurarem o poder político. É necessário que tenhamos o cuidado de pensar que as eleições não se ganham antes. E por outro lado, para a oposição, no caso, uma eventual insatisfação popular, fruto da contingência de dificuldade que vivemos, imposta pela crise pandêmica, não significa necessariamente um voto, digamos, preferente na oposição. É necessário termos cuidado com isso. Agora, do ponto de vista de garantias do processo eleitoral, bom, eu considero normal que os partidos políticos, as suas organizações vinculadas, possam controlar o processo eleitoral, através dos seus delegados de lista, através do seu representante junto da CNE. Isto é normal. E também através através dos observadores nacionais, no caso. Eu até valorizo mais os observadores nacionais, porque os observadores nacionais, de um modo geral, têm mais o interesse de que as coisas tenham um bom desfecho no plano nacional. Não qualifico muito os observadores internacionais, porque os internacionais, na prática, são convidados para uma festa. O desfecho da festa pouco lhes interessa, mas os nacionais têm esta valorização. E então, por aí que eu valorizo, que é muito bom que as pessoas tenham noção de que o processo eleitoral tem que ser controlado. Agora, há uma coisa, é que muitas vezes, a nossa experiência eleitoral, nós em Angola, às vezes andamos muito no âmbito da especulação. Vi um caminhão a deitar lixo no sítio tal, deviam ser votos, não sei o quê. Às vezes isso é especulação. Então, porque os processos eleitorais são céleres, baseiam-se na sumariedade da sua prova. Quer dizer, todo voto que não foi reclamado na mesa dificilmente poderá ser reclamado na Comissão Nacional Eleitoral. Dificilmente terá provimento. Doutor, então nós temos que sair. Para a nossa realidade, quais são os elementos que têm servido de base para esse quadro de desconfiança permanente? Não, primeira coisa, uma das primeiras coisas, essa é uma consultoria gratuita. Uma das primeiras coisas é que qualquer pessoa que quer concorrer às eleições tem que conhecer o pacote legislativo eleitoral. Tem que conhecer, tem que dominar. Depois, criar outras condições que lhe permitem, por exemplo, é raro, por exemplo, os concorrentes angolanos terem advogado. Uma coisa básica. Está a ver? Manda o delegado dele de lista para um sítio qualquer, não se interessa da logística, da condição dele de vida, se vai lhe dar água ou vai lhe preparar uma sandes. Quer dizer, essas condições também têm que ser previstas. Está a ver? Agora, nós temos que sair desse campo especulativo. Nós temos que sair desse campo especulativo. E para os concorrentes angolanos, mais um subsídio. Nos processos eleitorais, muitas vezes, quem pensa que vai ganhar até pode ter um resultado infeliz. Pode ter um resultado infeliz. Porque, por exemplo, agora em Portugal, veja, um dos candidatos reclamava a maioria absoluta. Teve que fazer uma inversão de marcha. Tivemos, por exemplo, em Espanha umas eleições onde previa-se que o Partido Socialista naquela altura ia ganhar, mas não ganhou. Ganhou o Aznar, quer dizer, do PP.
Porque nos últimos momentos as circunstâncias mudaram. Portanto, esses discursos triunfalistas devem ser contidos também em processos eleitorais. Acha que a oposição está com esse discurso? Bom, não quero entrar De quem vem esse discurso triunfalista? Mas esse discurso triunfalista é quase que é generalizado. Da parte de quem? É quase que generalizado, mas devemos ter o cuidado de pensar que num processo eleitoral tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Temos que ter esse cuidado, porque muitas vezes há surpresas e temos que nos preparar para depois reconhecermos, olha, infelizmente não foi desta vez, mais uma vez. Tá a ver? E isso é necessário ter muito cuidado. Da experiência que tive nos processos eleitorais, depois das irregularidades, por exemplo, que muitos contendores reclamam. Como é que reclamas, por exemplo, uns votos que não te foram atribuídos quando nem o delegado de lista tiveste na mesa? Todas essas questões são questões medulares, que em qualquer processo eleitoral deve ter cuidado. Depois a linguagem, o discurso político, nós temos que aprender, sair do plano de ataques pessoais e irmos para o plano de discutirmos programas. Exato. Doutor Pinheiro. Essa questão de não reconhecermos o outro é um outro prejuízo dos processos eleitorais em África. E isso é muito importante. É necessário reconhecermos mutuamente. As eleições não é um fim. Nós vamos fazer eleições, o dia seguinte existe. Muito bem. Doutor, eu já volto a si. Agora eu consigo, o doutor Agostinho Cicato. Nós quase que todos os domingos falamos sobre essa questão das eleições, o clima conducente ao pleito, enfim, porque pronto, é o assunto incontornável. Parece-me que à medida que nos aproximamos do dia D, a discussão sobre transparência, e principalmente neste ano, está a ganhar corpo. E é bom. Quando as partes já reconhecem que há necessidade de haver transparência, isso é bom. Mas o que me anima nesse contexto político não é isto. É que se onde era quase que impossível pensar que o MPLA pode perder as eleições, hoje já, até nos próprios círculos do MPLA, já é possível, quer dizer, já se admite concorrer de igual com os adversários. Pelo menos isso é bom. E é bom por quê? Porque pode ser sinal de que aquelas reclamações que nós ouvíamos nas eleições anteriores podem ser ultrapassadas. Na verdade, todos os partidos políticos, acredito, incluindo quem já está no poder, interessa um processo transparente. Interessa quem vencer as eleições, vencer, tanto por voto votado, como se costuma dizer, né? Nessa gíria eleitoral. Portanto, vença o melhor e seja felicitado pelos outros concorrentes. Mas aqui, este processo, e fundamentalmente na reta final do processo, tem havido constrangimentos e algumas dificuldades que os partidos precisam perceber primeiro. Devem perceber que há problemas que devem ser sanados. De um lado, fora da especulação ou não, o MPLA deve perceber que tem havido realmente irregularidade. Portanto, independente, não é possível todas as cabeças pensarem erradas. Portanto, quando os partidos políticos na oposição reclamam quase a mesma coisa todos os anos, alguma coisa deve estar errada. Portanto, não é possível todos os anos os partidos reclamarem a mesma coisa. Isso é de um lado. Portanto, é necessário repensar isso, é necessário avaliar. Do outro lado também, os partidos políticos na oposição precisam se autoavaliar. Também não é possível todos os anos reclamarem as mesmas coisas. Por exemplo, reclamam, o atraso de credenciamento dos seus delegados. Mas isso acontece em quase todas as eleições, mas também nada acontece. Nada acontece do ponto de vista de quê? Reagem muito menos. Ok. Nesse aspecto. Terminaram as eleições e a conversa acabou. A conversa terminou, depois esperamos nas próximas eleições e depois o ciclo se repete.
Dois, os partidos políticos na oposição, e fundamentalmente nesse aspecto, também às vezes prometem-nos determinadas situações que não nos apresentam. Eu vou dar um exemplo. Nas eleições de 2017, os partidos políticos na oposição nos disseram que estavam a fazer contagem paralela. E, portanto, apresentariam-nos os resultados da contagem paralela. Os partidos políticos na oposição não apresentaram. Mas contestaram o resultado que lhe foi apresentado, que foram apresentados pela CNE. Os cidadãos depois ficaram naquela. Mas qual é o resultado? Realmente há este fundamento, tem o sentido de ser, ok, mas também apresentem se esse instrumento foi criado exatamente para fazer essa contagem, então apresentem essa contagem paralela. Portanto, os partidos devem perceber fundamentalmente que essas dificuldades existem dentro de si e são assuntos a melhorar na próxima. Eu não consigo perceber, tenho dificuldade em perceber isto, que os partidos, por exemplo, não encontrem mecanismo de conseguir fiscalizar, se calhar, se a lei permitir, de modo partilhado, naquelas zonas em que não é possível ter os delegados de lista, de modo partilhado, fiscalizar assim solidariamente em todas as assembleia de voto. E isto é fundamental. Por quê? O delegado de lista de um partido fiscalizar para todos? Porque quem fica baralhado é o cidadão. O MPLA diz que a oposição está sempre na velha teoria de eleições, de especulações, de fraude, é a cultura dela. Não quer reconhecer os resultados porque tem cultura de fraude. A oposição diz que não é bem assim, portanto, na verdade está aqui, é claro, há irregularidades e tanto mais. E no dia seguinte o cidadão não consegue perceber. A verdade é esta. Há aqui este problema que acredito que seria um dos dados a melhorar. Por quê? Porque ganha o país quando as eleições são transparentes. Ganhamos todos nós. Portanto, ganha o partido que vencer as eleições, ganha os partidos na oposição, ganha o próprio país porque mostra-se credibilidade. E deixa-se levantar essa suspense, por exemplo, que quando acontecem as eleições, estamos todos a olhar para a tela da televisão, o day after. O líder que ganhou, como é que os outros vão reconhecer o resultado, o que é que vão dizer agora, aquele que não ganhou, como é que isso vai ser. Portanto, nós temos que nos desconstruir disso. Temos que perceber que é normal nas eleições ganhar um. Portanto, só um é que vai ganhar, claramente. E temos que nos estar consciente, o MPLA tem que estar consciente, que pode mesmo deixar o poder. São 46 anos ou 47 já agora. Portanto, deve consciencializar-se que é normal perder, e porque pode mesmo perder. Os partidos que estão na oposição hoje devem perceber também que também é normal ganhar e pode mesmo ganhar. Agora, mas o que deve se fundar aqui também, e esse é um apelo que eu quero fazer agora aos partidos, e se me permitirem também essa consultoria gratuita, Sim, muito rapidamente, fundamentarem bem os programas eleitorais. Os nossos partidos têm, e isso na generalidade desde o partido no poder, os outros partidos na oposição, têm muito a mania das acusações até pessoais, particulares. Não. Nós queremos programa. Nós queremos saber o que o MPLA vai apresentar de novo agora. O que a UNITA vai apresentar de novo agora. O que o PRS, a FNLA, a Casa C vão apresentar. O cidadão quer ouvir programa. Não quer ouvir o fulano fez, aquela... Isso para nós os cidadãos não interessa. Interessa o programa que o partido... E porque é os programas que os cidadãos querem votar. Não querem votar as pessoas. Muito bem. Dr. Churto, agora eu consigo esta conversa de fiscalização apertada destas eleições e o Dr. Agostinho Secato levanta também a questão de mecanismos. A oposição diz que vai fiscalizar, mas está preparada? De que maneira vai fiscalizar? É consigo.
Ok, muito obrigado. Eu começo por parabenizar o doutor Pinheiro, que, modesta parte, com alguma parcimônia, já começa a admitir que o MPLA vai mesmo para a alternância. E, pronto, é um voto de humildade política, doutor. Muito obrigado por isso. Em nenhum momento admiti isso. Em nenhum momento admiti isso. Não admitiu. Doutor, pronto, não, doutor, só queria lhe provocar. E é assim. Doutor, peço desculpa. Não, doutor, não. Os Calma, partidos calma. políticos Sim, mas Pinheiro, o MPLA pode mesmo perder. podem manter-se também. É uma possibilidade. Veja, por exemplo, na Alemanha, o caso da Merkel, que fez 16 anos. Não, Então, não é um devolvamos só a tempo. palavra. Pronto, já falou. Muito Ok, obrigado. ok. Doutor Show, até consigo. Ok, obrigado. Bem, eu penso que, como diz o velho adágio, quem não deve, não teme. Se de facto o MPLA, os nossos irmãos do MPLA, têm ciência de que querem caminhar nos marcos da transparência política eleitoral, da boa-fé, da justiça eleitoral, da lisura, eu acho que não têm que temer, só têm que demonstrar que de facto devem continuar a merecer a simpatia do povo. Se as eleições fossem hoje em Angola, não tenho dúvidas que o MPLA iria para a Baúca. Bem, mas o amanhã pertence ao Senhor. Vamos continuar a orar também. Estamos a orar no para a Baúca espírito significa e estamos o quê? também a intervir do ponto de vista político. O que eu quero te dizer é, temos Doutor, leis doutor, como... tem que traduzir bem esse termo. Para Baúca significa o quê? Ir para Baúca. Não, vai repousar. Vai repousar. Não requer muita ciência. Se fosse hoje. Porque não pode fazer crer que um marido que não dá a pensão alimentícia aos filhos, não assiste à dispensa dos filhos, não promove o bem-estar socioeconômico dos filhos, quer aplauso na velhice dos mesmos filhos. Isso, por uma ação de justiça, não seria verídico. Não seria. O que eu quero dizer é, nós temos a Constituição da República de Angola, os instrumentos jurídicos legais, que dão corpo ao pleito eleitoral, temos a lei dos partidos políticos, temos a lei orgânica sobre as eleições gerais, temos a lei de observação eleitoral, temos o Código de Conduta Eleitoral, temos tantos outros diplomas legais. Se de ponto de vista concreto, escrupuloso, se fazer cumprir a ríspida, tal conforme emana esses instrumentos legais, eu penso que começamos a ter já, a soprar um novo advento, à luz da política nacional. Mas repara, também é preciso dizer que é necessário que esse pleito eleitoral deste ano seja o máximo transparente possível. E eu desafio o MPLA, que é o partido da situação, no momento da contagem dos votos, a passar em direto, voto por voto, boletim por boletim, se for necessário. Se for possível, passa isso em direto. Porque os delegados de listas têm que estar atentos, os mandatários de partidos políticos, coligação de partidos políticos têm que estar atentos, os fiscais eleitorais têm que estar atentos, tem que estar atento também já falei dos delegados de listas, os delegados de listas e tantos outros observadores eleitorais, quer a nível interno, quer a nível internacional, têm que estar atentos. Por quê? Porque há um receio fundado de nós enquanto oposição, de que o MPLA tudo tem feito, criar artefactos de artimanha para ganhar. Quer dizer, há todo o tempo pleito eleitoral. Quer dizer, será que é verdade mesmo que, tendo em conta a atual conjuntura econômico-social e até de crise política pacífica que o país vive, o MPLA continua a granjear o aplauso popular? É o único partido mais amado em Angola? Não, isso não pode ser verdade. Não é crível. É a minha opinião, e eu penso que não é verídico, porque é só olhar para aquilo que é a opinião pública, fazer a leitura dos tempos, e vamos perceber que o contexto não é do MPLA. Mas pronto, eu penso que se o MPLA, na verdade, quiser continuar a se perpetuar, e dizia, e vamos chegar lá, mas vou tentar aqui sublinhar uma das frases do senhor presidente do MPLA, quando dizia que a oposição quer a todo custo tomar o poder. Vamos falar disso. Sim, vamos falar disso. Mas eu pergunto, e o MPLA quer, por que quer a todo custo se perpetuar no poder? Por que razão? A custo de quê? Quer dizer, nós temos que perceber que o país não quer temos que sair da retórica, do discurso teórico. Temos que entrar para a praticidade. Quando o irmão Secato, né? Exato, Agostinho Secato. Falava de que tem que ter programa de governos muito romântico e muito atrativo. Eu acho que não passa por ali. Porque me faz crer que se ganha todos esses anos todos é porque o programa de governo é suave, do regime. Mas na prática, pratica-se, aplica-se. Qual é o resultado? Temos problema de materialização.
Quer das leis, quer dos programas do governo, quer dos programas de sociedade político. O que queremos não é políticos diplomáticos, muito românticos. Nós queremos políticos verdadeiramente patrióticos, comprometidos com a causa nacional e com sentido de Estado elevado, que se debate, dá uma bala ao peito para dizer, não, eu vim para servir. Como é possível o meu empregado vive melhor do que eu que sou patrão dele? Como assim? Não, mas como assim, ilustre? Repara. Então, se quem governa é o servidor público, está-me a servir, ele vive 1000 vezes melhor do que eu. Está a servir a quem? No interesse de quem? Quer dizer, eu fico pasmo, eu não consigo perceber. É que é um paradoxo. Há uma inversão de valores. Há uma subversão da função real do indivíduo, do sujeito político. Porque ele veio para servir. Como é que ele é mais rico do que eu? Como é que não há estabilidade? Como é que não há justa redistribuição da renda pública nacional? Como é que ele tem V8, tem VX e tem VV, mas não sei vê quanto, e eu nenhum autocarro consigo apanhar condignamente? Quer dizer, então eu acho que não temos político verdadeiramente imbuído do espírito do que servir. Na ótica de Cristo, o bom servo, ou seja, o bom pastor dá a vida pela ovelha. E o servo não é aquele que é servido, mas é aquele que serve os outros. Então, o que é que está-se a passar? Ou estamos em crise espiritual agudizante? O que é que está-se a passar? Não é normal. Isso. Porque eu não posso, como pai, estar a comer e a beber da boa iguaria na mesa e o meu filho está relento a comer areia. Que tipo de pai eu sou? Eu sou um assassino do direito. Sou um assassino da paz social. Sou um grande promotor da desestruturação familiar. Não, temos que repensar o país. Já volto assim. Doutora Weba, sei que o doutor Secato quer dizer alguma coisa, mas vamos também ter a opinião da doutora Weba. Este é o desafio. Eleições, transparência, fiscalização, preparação da oposição. Ora bem, para lhe responder isso, eu gostaria primeiro utilizar duas coisas. Primeiro vou fazer uma citação e aguardo que não seja interrompida. E depois eu vou recorrer à Constituição da República de Angola e tentar explicar. E a citação é a seguinte: quem rouba o dinheiro do povo, quem rouba a merenda escolar das crianças, não rouba os votos para ficar no poder e continuar a roubar o dinheiro do povo? Agora, a Constituição da República de Angola. E na Constituição da República de Angola, o artigo 4º, cuja epígrafe é exercício do poder político, estabelece o seguinte, número 1. O poder político é exercido por quem obtenha legitimidade mediante processo eleitoral livre e democraticamente exercido nos termos da Constituição e da lei. E normalmente quando eu dou aulas e estou a explicar essa questão aos meus alunos, eu faço a seguinte pergunta aos meus estudantes: o que é um processo eleitoral livre e democraticamente exercido nos termos da Constituição? E normalmente nessas aulas nós conseguimos encontrar pelo menos umas 20 características. E o problema dessas 20 características é que basta aqui uma falha para que o processo eleitoral não seja livre e democraticamente exercido nos termos da Constituição e da lei. E eu vou dar só aqui um exemplo pequeno de que características são essas. Verdade eleitoral. Integridade do processo. E quando estamos a falar aqui de integridade do processo, estamos a falar também da verdade eleitoral, da lisura do processo, da lisura e da integridade do sistema de transmissão dos resultados eleitorais. E aí lembro-me sempre da Indra. Não sei por que razão lembro-me sempre da Indra. Depois temos a questão da característica do sufrágio. E aqui, na característica do sufrágio, todos nós sabemos que ele tem que ser universal, livre, igual, direto, secreto e periódico. E aqui lembro-me do registro eleitoral. Será que está a ser efetivamente livre? Será que está a ser igual? Será que está a ser universal? Essa é a questão. Depois, uma outra característica é o comportamento da imprensa. E quando falo do comportamento da imprensa, não sei por que carga d'água, lembro-me da TPA,
da Rádio Nacional, do Jornal de Angola, da Angop, da TV Zimbo, e agora vão aparecer muitas mais. Qual é o comportamento da imprensa? Okay? Depois, uma outra característica para verificar se o processo eleitoral é efetivamente livre e democraticamente exercido, tem a ver com a igualdade de tratamento dos concorrentes por parte das instituições, quer públicas, quer privadas, ok? E por parte da própria Comissão Nacional Eleitoral. E aqui lembro-me como está a composição da própria Comissão Nacional Eleitoral e não sei porquê, lembro-me do seu presidente. Uma outra característica tem que ver com o cumprimento da Constituição e da lei, princípio da legalidade. E quando o processo começa já com violações à lei, esse processo efetivamente não está nos termos do que o artigo 4º da Constituição estabelece. E mais uma vez, vamos buscar a CNE, vamos buscar os atos da CNE, vamos buscar o comportamento que a Comissão Nacional Eleitoral teve no passado, teve durante o processo eleitoral passado e está a ter atualmente. Portanto, outra característica tem a ver com a transparência. O processo tem que ser transparente, desde o seu princípio até o final. Portanto, todo cidadão angolano tem de ter a consciência, ok, e aceitar que, de facto, esse processo foi, durante o seu início, no meio e no fim, foi ele todo transparente. Nunca tivemos isso. A questão da transparência, essa característica da transparência é do que mais falta. E se há falta de transparência, há falta de verdade eleitoral. Por último, um processo eleitoral livre e democraticamente exercido nos termos da Constituição e da lei, neste tipo de processo não pode, sob hipótese nenhuma, haver obstrução dos eleitores. E mais uma vez, repito, já houve no passado e nesse momento, com este registro eleitoral, está a haver novamente essa situação. E digo isso por quê? Porque no pleito eleitoral de 2017, cerca de 2 milhões de cidadãos eleitores foram deslocalizados da sua zona de residência. Ou seja, para as pessoas me compreenderem, um cidadão que vive no Kazenga, o seu nome sai na Kibala. E no dia da eleição, ou 3 dias antes da eleição, com aqueles iPads que os brigadistas recrutados pela CNE distribuíram, andavam pelos táxis, pelas praças, diziam exatamente onde é que a pessoa iria votar. O cidadão descobre isso, que ele vive no Kazenga, sempre viveu no Kazenga, nunca saiu do Kazenga, o seu nome saiu na Kibala. E, portanto, no dia da eleição, ele não tem condições de ir para Kibala, porque nunca esteve na Kibala, não conhece a Kibala e, entretanto, o seu nome foi calhar na Kibala. Ora, nessa situação, o que é que acontece? Há obstrução do exercício do direito de voto. Por quê? Porque ele deveria votar no local mais próximo da sua residência e não fora até da sua província. Ora, agora, no registro eleitoral, o que é que está a acontecer? Está-se a dizer que os cidadãos que não mudaram de residência não precisam de ir aos BOAPs. Esse cidadão que foi deslocalizado em 2017, ele de facto não mudou de residência, mas o próprio sistema, ok? O ficheiro informático de cidadãos maiores, ok, já lhe atribuiu uma nova residência na Kibala. Então, se ele fica em casa, porque não mudou de residência, ele continua no Kazenga, sempre viveu no Kazenga, está lá no Kazenga, ele não mudou de residência, ele vai ficar descansado em casa. Só que o sistema já lhe atribuiu uma nova residência em 2017. O que é que vai acontecer? Em agosto de 2022, esse cidadão vai continuar a estar deslocalizado. Onde? Na Kibala. E é isso que não está a ser dito às pessoas. E essas pessoas vão continuar a ser deslocalizadas. E isso configura o quê? Obstrução do exercício do direito de voto.
E um processo eleitoral livre e democraticamente exercido nos termos da Constituição e da lei não pode ter obstrução de eleitores. Está certo. Doutor Secato, queria dizer alguma coisa muito rapidamente? Doutor Pinheiro? Não. Ok. Muito bem, então vamos avançar. Vamos olhar agora para, já que estamos no capítulo das eleições, olhar para o MPLA, que abriu a sua agenda política na passada sexta-feira, na província do Cubango. Na ocasião, o presidente João Lourenço anunciou o reajuste do salário, o aumento do salário da função pública e algum reajuste, bem como, olhando para os seus adversários, disse que a oposição quer, enfim, chegar ao poder a todo custo. O doutor Chito já tocou um bocado nisto, mas eu começo com o doutor Pinheiro, a olhar para os desafios que o MPLA vai encarar com a abertura do ano político 2022. Pela frente tem o pleito eleitoral, que, ao que tudo indica, é bom dizermos isto, aliás, pegando mesmo nas palavras do próprio presidente João Lourenço, é um pleito que se adivinha bastante disputado. Bom, dizer que daquilo que nós conhecemos, o MPLA é um partido muito organizado. E parece um pleito como este, que ele próprio já vê que é um pleito bastante competitivo, penso que vai organizar-se mais. E o Presidente da República, o Presidente do partido, neste ato, esteve bem e deu boas notícias ao país. O facto de melhorar, aumentar o salário da função pública e, inclusivamente, ordenar de suprir algumas necessidades que hoje são prementes, se generalizaram fruto da crise pandêmica que vivemos. Vamos ter a reserva estratégica alimentar a funcionar e que certamente isso terá um grande impacto na vida das pessoas. O mais importante é mesmo resolver o problema do povo. Isso continua a ser o cerne da questão do MPLA enquanto partido governante. E por outro lado, é isto que traduz a dignidade, que eleva a dignidade do povo angolano. Portanto, esse anúncio que tanto o camarada presidente fez lá no Cubango corresponde às tarefas essenciais do Estado, que está no artigo 21 da Constituição da República de Angola. Portanto, está tudo bem. Isto é bom, são boas notícias. Já tivemos muito tempo, praticamente são 2 anos sem aumento salarial? Sem aumento salarial. Não é só com maiores restrições, com muitas restrições, e eu acho que é boa notícia haver, tanto da parte do Estado angolano, um aumento salarial para os funcionários da função pública. Eu espero bem que isto também venha animar o tecido econômico social, que os empresários também aumentem o salário dos seus empregados. Doutor Pinheiro, na recente entrevista coletiva, o Presidente da República havia descartado essa possibilidade de aumento do salário da função pública. O que acha que terá concorrido para que o Presidente reconsiderasse? É mesmo a necessidade de resolver os problemas do povo. É o Presidente da República. A governação de Angola, na prática, assenta no titular do Poder Executivo. Os demais são auxiliares. Então, o Presidente da República determina a orientação do Estado, a orientação do governo, a ação governativa. E neste molde, o Presidente da República pode tomar decisões. Portanto, não há nada estanque. Até mesmo a Bíblia se altera, quanto mais uma situação dessas. Isso é perfeitamente alterável. Portanto, e isto é para ver que o Presidente está mesmo atento a resolver os problemas da população angolana. E não é por acaso que o Presidente fez essas declarações no sul do país, na província do Cubango, porque é aí onde também é necessário dar confiança às pessoas, dar um novo alento às pessoas que estamos seguros, temos futuro e vamos continuar a desenvolver nossas atividades. E o facto de estar no poder há algum tempo, isto não significa que corre risco, porque estar no poder e executar uma agenda como esta, isto dá mais esperança ao nosso povo. Por isso é que o Presidente se debruçou assim. Agora, relativamente às outras questões,
são questões que são perfeitamente abordáveis nos programas do Estado. Exato. Essa a oposição pretender chegar ao poder a todo custo, como é que interpreta? Bom, são declarações políticas do presidente e surgem no concurso do período em que estamos a viver e não tem muitas questões. Quer dizer, a oposição de facto está a lutar para chegar ao poder. Eu acho que é mesmo a todo custo, né? É a todo custo mesmo, porque os processos eleitorais implicam mesmo lutar a todo custo. Portanto, mas esse a todo custo... Eu espero bem que a todo vale custo tudo. implique, digamos, o uso de meios legais cabíveis, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Portanto, isso até é um bom recado para todos aqueles militantes do MPLA e população em geral que pensa que não haverá uma competição forte, quer dizer, se espera mesmo uma competição de gigantes e razão pela qual uma preparação adequada convém. Dr. Cicato, a sua leitura, a oposição quer chegar ao poder a todo custo e depois este anúncio do aumento salarial e reajuste do salário da função pública. Pronto, quero dividir isso talvez em duas partes. Primeiro, vamos lá. Eu quero levar o destaque do ato em si e não quero entrar no mérito do discurso, mas é mais o ato em si. Primeiro, a deslocação do Presidente da República. Foi um erro, e aqui até nem falo do Presidente, quero me dirigir aos assessores do Presidente. Portanto, há erros que já não se podem cometer num período deste de campanha eleitoral. A não ser que... Doutor, deixa eu perceber. Foi um erro deslocar-se ao Conde Comão? Não, foi um erro. Portanto, quero citar o erro, mas estou a explicar antes. Portanto, há erros que não se podem cometer, a não ser que se queira que o MPLA perca. E se for isso também, os assessores devem estar a prestar bom serviço à oposição. Porque quando o presidente do MPLA, portanto, não é o presidente do partido, ou não é o presidente da República, quando o presidente do MPLA vai à província do Conde Comão, utiliza os meios públicos do Estado, que até por lei é proibido usar. Portanto, entes privados não devem usar os meios públicos. E isto, porque isso não passou despercebido. Não estou aqui a acreditar que lá no núcleo importante de decisão lá do Presidente da República isso passou despercebido. Quando isso é admissível, nós estamos a chegar ao cúmulo. Se está a induzir o Presidente em erro. Quando se admite que o Presidente, reiteradas vezes, insista no discurso de triunfalismo, aliás, acho que foi o Dr. Pinheiro que disse aqui há pouco tempo que não deveria haver triunfalismo entre os partidos políticos. Quando o Presidente do partido utilizou há pouco menos de 2 meses, usando das vestes de Presidente da República, dizendo que o MPLA iria ganhar, outra violação, porque ele na altura era Presidente da República e não o Presidente do seu partido. Portanto, o Presidente da República não advoga a favor do MPLA. Portanto, aqui, essa separação importante que se exige. E hoje, nas vestes de Presidente do partido, apresenta um discurso triunfalista que, para mim, pode ser aceitável, porque os líderes partidários, isso até não é condenável, os líderes partidários partem já de princípio de que vão ganhar as eleições. Agora, como é que elas vão ganhar? Depois o processo vai dizer por si. Eu acho que é exatamente isto que é necessário. Mas o que é reprovável é quando se cita essa teoria sempre conspirativa, de a oposição estar sempre numa margem de conquistar o poder sem meios, com meios inapropriados. Eu acho que o país não tem isto. E porque também os 20 anos de paz demonstraram claramente, os próprios partidos políticos na oposição, com maior relevância, por exemplo, o partido, a UNITA, que contendou com o MPLA durante os 27 anos, já mostraram que a única via que esses partidos todos têm para alcançar o poder é exatamente as eleições. Porque senão, já deveriam ter... O país já teve também situações difíceis. Nós estamos lembrados da crise depois de 2012.
Portanto, nem com isso nós estamos lembrados com aquele período da Primavera Árabe. Nem com isso os partidos políticos, por exemplo, partiram para a rua para tirar o poder, quer dizer, tirar as instituições instituídas de modo, quer dizer, a qualquer custo, como se quer querer também passar. Portanto, acho que esse discurso de que os partidos políticos na oposição estão à espreita para derrubar o poder não fica bem. Não fica bem na fotografia o presidente do MPLA nesse quesito. Mas fica bem ao reafirmar diante de seus militantes que o MPLA vai ganhar eleições. Portanto, nesse capítulo fica bem. Mas também não ficou bem, na veste de presidente do MPLA, anunciar o aumento de salário da função pública. Não ficou bem. Portanto, ele tem fórum para fazê-lo. Portanto, na veste de presidente da República, poderia muito bem fazê-lo. Aliás, o aumento do salário, isso, nesses moldes institucionais, pode ser feito. Mas para mim, a análise incide fundamentalmente na condição, na qualidade da pessoa. O MPLA não aumenta salário. Isso aqui deve ser claro. Portanto, quem aumenta deve ser o executivo. O presidente do MPLA, assim como o presidente da UNITA, o presidente do PRS, da FNLA da Casa, não anunciam aumento de salário. Quem anuncia é o presidente da República. Portanto, estamos aqui a distinguir as qualidades das pessoas. Portanto, porque depois, hoje, nós não conseguimos perceber se o salário que vai aumentar é dos funcionários da função pública, militantes do MPLA, ou dos funcionários da função pública. Portanto, aqui essa distinção. Porque, atenção, o presidente falou para um grupo de pessoas, que são seus militantes, o que é normal fazê-lo. Portanto, garantiu a este grupo, eventualmente, mas é necessário, e a minha intervenção é exatamente nesse aspecto, que é necessário que a equipa da assessoria do Presidente da República, ou melhor, no caso do Presidente do MPLA, há uma dificuldade de ser. Se você próprio faz isso... Não, mas eu estou exatamente nesse... Não, doutor, isso já não é lapso. O presidente do partido, doutora, o presidente da o República, tempo está confundem-se sempre. Mas é chefe de Estado. Não, mas, o chefe de Estado é chefe de Estado. Mas não foi quando o Banco na veste de chefe de Estado. Mas é sempre o chefe de Estado. Não, mas doutor Pinheiro, temos que distinguir. Mas é necessário ter noção. Quando o Banco mas foi é necessário ter noção de que é chefe de Estado. Ele é chefe de Estado. O chefe de Estado é sempre chefe de Estado. Não, mas ele não foi como chefe do Executivo. Não, mas está bem, mas é chefe de Estado. A sua segurança não muda. Não, até porque foi abrir o ano político do seu partido. Está bem, mas está a ver, nós temos que ter a razoabilidade deste caso. Porque estamos a falar da proteção do chefe de Estado. Está certo. Doutor Pinheiro, olha, essa é uma discussão que não vai acabar agora. Está a admitir que a deputada Miaela Weba, que está aqui, podemos proibi-la a usar os meios públicos quando ela vai para a atividade partidária e o presidente do MPLA deve usar os meios públicos eu tenho estado a ver, exerce as funções. Mas, no nosso caso, eu tenho estado a ver, grande parte dos deputados usam os meios públicos. Mas está errado. Nós não podemos agora ao cidadão. Não, temos que condenar. Mas, doutor, nós não podemos vulnerar. Não podemos vulnerar a segurança do chefe de Estado. Doutor Cicado, doutora Weba, qual é a apreciação que faz? Ora bem, o tempo está já a escassear. Já está a escassear. Não podemos ser eu gostaria de separar as duas questões. Primeiro, verificar a questão do anúncio do aumento salarial e depois a questão então de que a oposição quer chegar ao poder a todo custo. Na primeira questão, e foi dito aqui que o MPLA é um partido muito organizado, e eu tenho dito que sim, é muito organizado. Só não consegue organizar o país nos últimos 20 anos de paz, porque a sua cúpula de direção é composta por corruptos, okay, que apenas utilizam a sua boa organização para desviar e assaltar o erário que é de todos nós. Nisso tem grande organização. Agora, para colocar água, luz, saneamento básico, assistência médica e medicamentosa de qualidade, escolas boas para as nossas crianças, não deixar 3 milhões de crianças fora do sistema de ensino, aí não tem a mínima organização, porque não conseguem efetivamente governar porque são incompetentes. Essa é a primeira nota. A segunda nota
tem a ver com a promessa que o presidente faz. E o problema da duplicidade de funções é exatamente esse. É que o presidente João Lourenço tem boas oportunidades de corrigir o que está mal, o que José Eduardo dos Santos fazia, mas ele volta e faz exatamente a mesma coisa. Está nas vestes de presidente do MPLA e fala de questões que deveriam ser ditas pelo presidente da República. Quando está nas vestes de presidente da República, aborda assuntos que devia abordar nas vestes de presidente do MPLA. E o presidente parece que aqui tenta corrigir o tiro do presidente da República, porque o presidente da República disse o seguinte: não há possibilidade de aumento salarial para os funcionários públicos. O presidente da República disse isso. Mas o presidente do MPLA já veio com a mentira dizer que vai aumentar o salário dos trabalhadores da função pública. Isso desautoriza o presidente da República? É claro que desautoriza. É claro que desautoriza. O presidente da República disse que a oposição, nomeadamente a UNITA, estava fraca e por isso se aliou para fazer a frente patriótica. Mas o presidente do MPLA diz que não, que a oposição está forte e estão a vir com muita força. E, portanto, eles, o MPLA, tem que trabalhar muito. Portanto, já estamos a ver a mesma pessoa em funções diferentes a dizer o contrário do que ele próprio afirmou. Depois, o problema de avançar com o aumento do salário da função pública é que o presidente não nos fala da questão do salário mínimo nacional. Quem tem de estabelecer o salário mínimo nacional é o governo. É o executivo. O executivo é que tem que estabelecer qual é o salário mínimo nacional. O valor abaixo do qual nenhum angolano pode ser remunerado pelo seu trabalho. O presidente não faz isso. Faz o quê? Abana os 496 mil funcionários públicos, dizendo que eu vou aumentar o vosso salário. O que o presidente da República não consegue dizer, e nem interessa dizer, é que esse aumento salarial, proporcionalmente, muitas dessas pessoas, primeiro, as que estão isentas de pagamento de IRT, vão passar a pagar IRT. Todo cidadão que tem um salário abaixo dos 70 mil kwanzas, se houver aumento salarial, passa a pagar IRT. E, portanto, ele vai receber abaixo dos 70 mil kwanzas. Okay? O que é que acontece? Outra coisa que o presidente efetivamente não diz é que, com esse aumento salarial, okay, os impostos que esses cidadãos vão fazer, vão ter que pagar ao Estado, são maiores. E eu participo num grupo de pessoas que trabalham em vários setores e quando o presidente anunciou, começaram já a fazer as contas. Se for 5%, se for 10%, se for 20%, se for 30%. Porque depois começou-se a especular. E nessa condição, muitos chegaram à conclusão que bastaria que se aumentasse 10%, que não seria algo positivo. Porquê? Porque o Estado vai dar com uma mão e vai retirar com outra. E isso as pessoas não sabem. O presidente deveria efetivamente verificar a questão da carga fiscal. As empresas estão a pagar uma carga fiscal muito alta, nomeadamente no IRT, nomeadamente na Segurança Social, nomeadamente no imposto predial, o antigo IPU, Imposto Predial Urbano. As empresas estão a pagar muito. No IMV, o imposto IVM, Imposto sobre Veículos Motorizados, portanto, todas as empresas que tenham veículos motorizados, sejam eles motos ou automóveis, pagam esses impostos e a taxa é elevada. Ou seja, para além disso, tem imposto industrial, tem imposto de consumo, tem o IVA, etc, etc. Ou seja, a carga fiscal está muito alta para as empresas. E a carga fiscal também está muito alta para os cidadãos. O que é que acontece? O presidente deveria vir preocupar-se com o quê? Com a produtividade. Aumentar a produção nacional. Mas isso não interessa ao presidente do MPLA. Isso só interessa ao presidente da República, que quando teve a oportunidade de falar, não falou. O presidente da República devia se preocupar em aumentar o número de contribuintes. Portanto, nós precisamos que o Estado
ao lado das empresas privadas, consigam efetivamente ter mais postos de trabalho. E, sobretudo, o setor privado. Ora, nós temos que ter uma economia robusta, assentada onde? No setor privado. Tá certo. Só é possível assentar uma economia no setor privado se efetivamente as empresas tiverem lucro. As empresas só têm lucro se efetivamente não tiverem uma carga fiscal muito elevada. E, por último, o Presidente da República, aqui o Presidente do MPLA, ao falar de questões de Estado, ele esquece da sua responsabilidade, porque ele não conseguiu aumentar a produtividade nacional. Okay? Não conseguiu aumentar o número de empregos, porque as empresas estão todos os dias a entrar em falência e, portanto, se entram em falência, não há aumento do emprego, pelo contrário, há desemprego. As questões do desemprego não veio falar. E veio a apresentar a bandeira para os 490 mil funcionários públicos, que são uma gota no oceano, ok? Tendo em conta os mais de 30 milhões de angolanos que nós temos. Portanto, eu acho que o Presidente perdeu uma boa oportunidade de demonstrar que quer efetivamente corrigir o que está mal. Muito bem. Mas eu acho que não há necessidade de antipatia com esta política. Doutor, mas tem que ser muito rápido. Estou a dizer que não há necessidade de antipatia com estas medidas, porque até vêm sendo medidas que vêm aliviar a vida das pessoas. São boas notícias. Doutor, alivia mais a vida das pessoas, alivia mais a vida das pessoas se o imposto diminuir. Aí alivia mais. Não, vamos ouvir também o doutor. Muito bem, vamos ouvir o doutor Elder Schultz. Mas é melhor que nunca. Muito bem. Neste último pacote sobre a agenda política, estamos a falar do MPLA, mas vamos também falar da Casa C. Eu gostaria que o doutor começasse pelo MPLA, analisando o discurso do presidente do MPLA, e depois a abertura do ano político da Casa C, que esteja certo, acontece amanhã. Muito bem. Ok, muito obrigado, ilustre jornalista. Ouvimos atentamente a explanação dos meus ilustres colegas que esgrimiram na sua ótica aquilo que pensavam poder abordar em torno da reflexão do tema em causa. Mas a nós também suscita-me trazer a seguinte reflexão. É com bastante tristeza que muitas são as vezes que temos acompanhado o ilustre presidente do MPLA, que muitas das vezes confunde as suas intervenções com o Presidente da República, a descair, a descambar um pouco para aquilo que constitui, modesta parte, ruído público. Cria muito ruído público, com todo o respeito que eu tenho às suas intervenções. É que você vê quando o senhor Presidente do MPLA, ou até o Presidente da República, está a vir a público, já vai lançar mais uma dica. Permita-me a linguagem. Quer dizer, já vai dar bandeira. E mais, fez campanha fora de época, que é grave. Fez campanha fora de época. Isso é bastante deplorável, bastante triste. Porque eu não sei, e aquela, se diz, o dualismo, a duplicidade de funções, e muitas vezes o próprio PR não consegue perceber com que qualidade está a falar. Nós, Casa C, sentimos tristeza por isso. E deixa que lhe diga que gostaríamos, pese embora já não vai a tempo, de ver aquele presidente de 2017, aquele de 2018. Quer dizer, já não vai a tempo porque, pronto, está no descrédito total, porque as suas políticas foram falhadas e frustradas. Lamentavelmente, a política é dinâmica e hoje há uma expectativa. O espectro político-social quer hoje experimentar uma nova realidade de filosofia política governativa. Eu penso que ao trazer a ribalta a retórica de que os partidos da oposição se querem a todo custo, quer dizer, será que precisava ser tão indelicado o senhor presidente do MPLA para chegar a ponto de fazer presumir que é a oposição que quer tomar o poder e não é o MPLA que quer se perpetuar no poder ad eterno? Quer dizer, eu fico um pouco indignado, contristecido. O que é que está-se a passar, afinal de contas, com os nossos irmãos do MPLA? Dentro da política admite a dinâmica da alternância. Ou seja, é preciso compreender que em política não vale tudo. Então calma ali. Você não está a resolver o problema da fome. Você não consegue garantir os serviços de saúde adequadamente plausível ao contexto atual. Não consegue garantir o acesso habitacional às famílias carenciadas
da sociedade em geral. Não consegue garantir o acesso ao ensino como deve ser. Quer dizer, as famílias necessitadas. Temos pessoas aí a comer no lixo. Temos pessoas a dormirem por debaixo da ponte. Temos pessoas ainda, quer dizer, a viver de esmola como se fosse uma profissão liberal. Está a entender? De grande relevo social. É triste quando vejo Sua Excelência, o seu presidente do MPLA, a vir a público e simplesmente querer se vitimizar. Está a entender? Quer dizer, traz uma retórica de auto-vitimização, como se fosse inocente, mesmo sendo culpado. Porque eu não posso perceber que é dessa forma que tem que ser feita a política nacional. Deve haver humildade política para reconhecer, dizer, olha, não está aí bem, não estamos bem. Também a humildade política faz parte da ética política. Dizer, vocês nos desculpem, se puderem nos dar mais um voto de confiança, façam, mas se não, nós estamos dispostos a ir sentar também para ver como é que os nossos irmãos vão trabalhar e aprender com eles, está a entender? Mas pronto, infelizmente, nós estamos a assistir um cenário político bastante deplorável, que é gritante. Mas o povo também de 1992 não é o povo de 2022. O povo de 2000 não é de 2022. O povo de 2002 não é o mesmo de agora. Eu penso que o analfabeto, com todo o respeito aos meus irmãos que me ouvem, não é aquele que por razões circunstancialmente acidentais não teve acesso ao ensino. Está a perceber? Porque, por razões óbvias, muitos não conseguiram acessar ao ensino, à educação. Mas é mais analfabeto, se calhar, aquele que pensa que estudou, mas é iletrado, porque não percebe com raciológica estruturante. Doutor, vamos já olhar como deve fazer para salvaguardar o interesse supranacional. Olha o tempo, doutor. Quando o interesse político partidocrático sobrepõe-se ao interesse nacional, isso é grave. Bem, falando da Casa C, eu não consigo defender, advogar em nome próprio, mas permitam, porque é a realidade. Exato. Todo mundo passou por quesilhas, qualquer organização política. E temos hoje, na praça política nacional, partidos políticos que sussurram, estão a viver crises difíceis. Mas em política isso existe. Onde há duas cabeças, pode haver conflitos de ideia. Repara, a Casa C passou por momentos difíceis. E hoje posso ter a hombridade de dizer que é uma das organizações políticas que está a viver um bom momento de forma política. Muita coesão, muita unicidade interna, uma capacidade de tentar levar o barco da melhor forma possível. E repara uma coisa. Nós às vezes pensamos que o facto de ter sobre a liderança de uma certa organização política um líder comedido, meticuloso, de um português naturalmente de boa convivência, pensamos que não é oposição. Está a perceber? Eu, por exemplo, Helder Schilton, sou crítico. Crítico com respeito, com ética. Sou crítico. Mas repara para o meu líder atual da Casa C. É um senhor que entende que para ser ouvido não precisa chincalhar ninguém. Um exemplo. Mas muitas das vezes é mal apercebido. É mal percebido porque julga-se que está sob o reboque do MPLA. Mas como é possível alguém que quer ser poder, quer tomar poder, vai estar sob o reboque do MPLA? Olha, nós vamos agora para a abertura do ano político amanhã, não é verdade? E a Casa C lançou aqui uma nova dinâmica. Isso vai se passar no Talatona, precisamente no Bela Business Park, no edifício Kwanza. Quem puder lá ir, já agora está aberto ao público. Mas para dizer que, repara... E amanhã também abrem a recolha das contribuições para o vosso programa de governo? Não, precisamente no dia 12 de fevereiro. Ok. Pois, dia 12 de fevereiro. E essa é a inovação, e deve ser ovacionada essa atitude, porque modesta parte, é uma novidade, está a perceber? Quer dizer, saímos do quarto fechado, viemos a público, porque nós atendemos o interesse público nacional. O consumidor final deste programa de governo ou deste projeto de sociedade política é a sociedade. Por que não escutar a sociedade que tem maior interesse de saber como você é liderado, por quem você é liderado, para perceber melhor as suas preocupações prementes, de base, elementares, está a perceber? É isso que falta, é maior contato, é dentro da política, da filosofia política de participação direta, público-social, que a Casa C quer entrar em cena dentro do campo político-social para perceber o que é que mais preocupa a sociedade. Muito bem. Para terminar, eu gostaria, e aqui dispõe o estatuto, emana dos estatutos da Casa C, que o líder do presídio
quando toma posse, ao tomar posse como Presidente da República, categoricamente deixa de ser Presidente da organização. Quando isso eu não sei, não conheço os outros estatutos, não sei se os nossos irmãos da UNITA também prevêem isso, e seria bom. Isso é que está a dar esses conflitos de interesse entre João Lourenço, presidente do MPLA, e João Lourenço, presidente da República, porque depois pensa que ele, presidente do MPLA, também é presidente e ao mesmo tempo, quer dizer, tem poder de poder arrestar consigo os bens públicos no interesse do seu próprio partido. Então, eu acho que seria bom. Tinha de haver necessariamente este divórcio. Esse divórcio tinha que existir para atendermos o interesse supranacional. Porque senão Angola não caminha dessa forma. Porque é conflitos de interesse. Tem que ser muito rápido, doutor. Sim, o assunto que vem aí também é polêmico. Sim, porque isto é fundamental. Falamos do programa do MPLA, não falamos da Casa C e de outros partidos que vêm a seguir a apresentar. Mas o que é essencial aqui é o seguinte. Nós, e eu quero me dirigir aos partidos políticos na oposição, os partidos políticos, depois da UNITA, isso é que é fundamental. Nós precisamos de maior unidade dos partidos políticos na oposição. E por que maior unidade? Na oposição também gera muito a tal velha teoria dos traidores, um dos outros, se reúnem aqui, vão reunir aí atrás, enfim. Portanto, há desconfiança entre os partidos políticos. Mas, senhores, assim também não se ganha eleições. Portanto, vai ser mesmo só folclore, vai ser eleições, vão continuar a acusar o MPLA também de fazer a fraude e não se vai resolver. Existem assuntos prementes nos partidos políticos que era necessário e é necessário sentar à mesma mesa e unirem-se. Por exemplo, nesta altura, doutor Pinheiro, são as oposições, não é a oposição. Estou a falar dos partidos políticos na oposição. Portanto, a oposição é uma integrada pelos partidos políticos. A oposição é diversa. Está bem, doutor Secardo, temos que avançar, já não temos mais tempo mesmo. Por exemplo, tem agora a FPU. A FPU, pela aquela configuração que foi apresentada, era um projeto que os partidos políticos na oposição, portanto, fora da UNITA e o Bloco Democrático, poderiam se juntar. E porque seu objetivo principal é mesmo, como advogam todos os partidos, levar o MPLA à oposição. Então poderiam encontrar isto como oportunidade suficiente e discutir até com o MPLA, com o Bloco, os termos de referência e poderem participar. Exato, vamos avançar. For o caso. Doutor, eu quero em um minuto que comente um bocado sobre a abertura do ano político da Casa C amanhã, depois vai a recolha de contribuição dos cidadãos para o seu programa eleitoral. O doutor Pinheiro vai fazer o mesmo. Bom, eu penso que a Casa C está a fazer algo de inovador para eles, ok? Algo que a UNITA sempre fez. Nas eleições de 2008, nas de 2012 e nas de 2017, nós ouvimos a sociedade para podermos fazer o nosso programa, a nossa proposta de programa de governação de Angola. Inclusivamente, em 2017, quando do governo participativo, inclusive e participativo, o GIP, efetivamente nós conseguimos ouvir todos os setores que estavam enquadrados na nossa proposta de programa de governação. Portanto, é algo que normalmente qualquer partido político com vocação de governo faz, e a UNITA também já o fez. Agora a Casa C, pela primeira vez, vem efetivamente com a ideia de chamar a sociedade num ato público, dizendo para todos que quiserem efetivamente apresentar, enviar as suas propostas, as suas contribuições para o programa de governação da Casa C, o possam efetivamente fazer. Ora, esta é a nota positiva. Devo dizer que é bom que os partidos políticos estejam unidos, organizados, que possam efetivamente controlar o voto, que a CNE funcione no sentido de não subverter os delegados de lista apresentados pelos partidos políticos, e nós tivemos várias situações dessas. Delegados nossos foram para a Casa CE, delegados da Casa CE vieram para a UNITA no último pleito eleitoral por troca da própria Comissão Nacional Eleitoral. E, portanto, acho que se os partidos políticos estiverem efetivamente organizados, vão poder controlar melhor o voto. Muito bem. Doutor Pinheiro. Eu acho que é normal num ano eleitoral como esse que estamos.
e desejamos à Casa C as melhores realizações nessa sua empreitada de obter contribuições de outras pessoas. Isso é sempre bom, mas de resto desejamos êxitos nessa missão. Tá certo. Olha, vamos agora falar do caso Lussati. O julgamento arrancou no passado dia 19 de janeiro. O caso de realce aí, o assunto de realce, é o facto de um dos primeiros réus a ser ouvido ter revelado que parte do dinheiro desviado da Casa Civil do Presidente da República foi usado para contrapor o que chamou de mega comício da UNITA realizado no BIE. Estamos a falar de Jacinto Hengombe. Começo consigo, Dr. Helder Chuto. Qual é a leitura que faz dessas revelações? Comício da UNITA? É isso? Sim. Da UNITA? Ele revelou que parte do dinheiro desviado da Casa Militar do Presidente da República foi usado para contrapor o mega comício da UNITA que teve lugar no BIE. Mas quem usou? O MPLA? É isso? É o que está a dizer. Ok. Pronto, porque eu fiquei na dúvida Exato. se foi a UNITA que usou ou se foi o MPLA. Não, foi para contrapor o mega comício da UNITA. Ok. Bem, isso eu penso que não é de duvidar, com devida ressalva, né? Porque se o MPLA julga que os bens públicos são seus por legitimidade, ou por herança, ou por qualquer direito, se calhar difundido na lei, eu penso que não é de duvidar. Só vê que até os bens públicos são usados recorrentemente no seu próprio interesse, em detrimento do interesse dos demais concorrentes políticos dentro do mosaico político nacional. Agora, não é eticamente correto, não é, não é justo, do ponto de vista da política nacional, ter que um partido político, o facto de estar na linha da frente, um passo a mais do que os outros, usurpar um poder que não é seu, apropriar-se de coisas públicas de forma indevida, tirar vantagem em detrimento dos outros, é concorrência desleal, categoricamente, não há como. Mas essas denúncias devem ser agarradas, devem ser investigadas, deve-se responsabilizar. Se possível, a própria organização política. Porque se quisermos ser um pouco ríspido no nosso discurso quanto respeito a quem me ouve, diga-me só, do ponto de vista concreto, real, qual é o nosso irmão do MPLA que vem a governar desde o tempo do mais velho Eduardo Santos e não cometeu sequer um ato de corrupção? Quem? Não. Em momento normal, todos eles seriam levados para a comarca. Todos. A partir do presidente atual do MPLA, até o último indivíduo que exerceu cargos públicos, mais de 10 anos, no consulado anterior, já estamos em processo de prisão, doutor. Não, mas por quê? Por isso é que eu digo que o presidente da República, que o presidente atual do MPLA, estudou mal, fez mal a leitura dos tempos. Eu, se fosse ele, eu vinha com uma política de perdão nacional, ditava um novo recomeço. Dizia, vamos esquecer as malambas do passado, vamos tentar recomeçar o país. E vinha com uma visão não só de perdão nacional, de unicidade, de reconciliação efetiva. E os factos novos é que podia estar a considerar. Não é ir buscar facto antigo para condenar pessoas que também comeram no ninho, tal como todos eles comeram, e hoje fazer presumir que são os únicos imperfeitos da lide. Não é bonito isso. Eu penso que é ali onde falha, porque só um justo pode combater o injusto. Hoje dizer que aqueles foram corruptos e nós é que não somos, isso é falácia. E nós não podemos cair nessa linguagem política. Doutor Pinheiro, o senhor é jurista, como é que olha para alegações dessa natureza? Eu não vi essas alegações. Exato. Em primeiro lugar, não vi, mas se foram feitas no decurso de um processo judicial, não passam de meras declarações que se está a correr num processo onde há até presunção de inocência. E não sei qual é a veracidade que pode ter uma declaração desse tipo, porque vem de um réu. E, de facto, não estou a ver qual é a contribuição que essas declarações podem ter. Talvez obter uma compaixão, uma compreensão do juiz, uma situação justificativa, mas isso não vai ocorrer. Eu penso que são declarações de quem está aflito. Quem está aflito não normalmente são faz passíveis de crédito, é o que está a dizer? Efetivamente.
efetivamente. Mas só pelo facto de ser réu. O facto de ser réu lhe tira o mérito, minha opinião. e o É minha direito opinião. de denunciar um ato de relevante interesse público ou social. Quer dizer, é por ser réu. Então é assim que tratamos os réus em Angola. Deixam de ser pessoas credíveis. Deixam de ser humanos. A ver como é que os nossos irmãos lá tratam o seu compatriota. E Os senhores não me vão tirar a seriedade. vai Vamos tentar avançar. atirar barro à parede para ver se pega, né? Nesse exercício. Concluir já. Agora, É uma denúncia forte. Então, vamos fazer o seguinte. O doutor continua já com a sua posição. Doutor Pinheiro, Eu queria, isso como está ligado a um outro caso do coisa. Então, muito rapidamente, outro no caso. tempo, Eu exato. queria um outro caso que fala sobre consórcio de jornalistas, etc. Não é isso? Não. Este é um outro assunto. Eu estava na pauta. Então, Ok. Mas muito brevemente, eu fiz uma afirmação quando o presidente João Lourenço anunciou o combate à corrupção. E em 2017, creio eu dizia que se o presidente da República quiser combater a corrupção realmente, o país será reiniciado e nós teríamos eleições antecipadas. E por quê? Porque não há nenhum no executivo que diz que dessa água não bebi. E, portanto, não é possível. O que esses casos parece-me que vão ser mesmo só, vão ficar só no anúncio. Tivemos o caso do processo do general Higino Carneiro, que começo a concluir agora que não avança exatamente também porque tem denúncias fortes em como que foi aplicado o dinheiro aqui em Luanda a favor do partido que governa. Este é um dos casos também. A se revelar verdade, esse é um dos casos que até poderá demorar o seu tempo, porque nesta altura, se o tribunal quiser ser sério, e vamos supor que isto venha a ser verdade, é grave. Mas a questão é, tanto é grave, quem é que vai sancionar o MPLA por ter realizado, ter contraposto um comício do seu adversário UNITA com dinheiro do erário dos fundos públicos? Tanto quem é que vai responsabilizar ao MPLA aqui? Eu estou aqui a ver até a competência dos tribunais. Haja tribunal aqui para levar o MPLA às barras do tribunal, baseando-se a partir desta prova. Estamos a dizer, e eu não quero aqui verdade nesta do Dr. Pinheiro, de que o réu possivelmente quisesse se livrar, está a faltar com a verdade em tribunal porque esteja aflito. Acho então que essa revelação não vai dar em nada? Eu acho que não vai dar em nada. Não vai dar em nada porque visa exatamente o empate. Porque se der em alguma coisa, todos os que estiveram naquela organização daquele comício, em concreto, terão que depor em tribunal. E, portanto, a verdade a vir de cima. Nós teremos outros réus, e nesse caso, réus ligados ao partido que governa. Portanto, haja tribunal nessa altura para levar esses senhores às barras do tribunal. Eu acho que isso que foi revelado agora, logo na primeira sessão de julgamento, acho que não é surpresa para ninguém. E alguns vão dizer que é mentira, o que é perfeitamente normal. Outros vão dizer que pode ser verdade ou que eventualmente é mesmo verdade. E porquê? Nós partimos do pressuposto de que o dinheiro público não deve ser utilizado para fins privados. Portanto, dinheiro público não deve ser utilizado para os partidos políticos, salvo o financiamento que é concedido pelo Estado. Ora, o problema é que se põe é que todos os dinheiros relacionados com a corrupção em Angola, direta ou indiretamente, serviram e servem para financiar o MPLA. E mais, o MPLA é um partido que recebe dinheiro de empresas privadas, dos seus militantes, e de empresas públicas. Já o recebeu no passado. Portanto, isto é o que é normal, o que era normal. Doutora, vamos para a conclusão. Para concluir, Exato. Se os seus militantes construíram essas empresas fruto do dinheiro da corrupção,
e todos os anos financiam o MPLA, chegamos à conclusão que este cidadão, neste processo, provavelmente está mesmo a dizer a verdade. Que dinheiro afeto à Casa Militar do Presidente da República foi utilizado para contrapor um comício da UNITA. Exato. A gravidade está exatamente aí. Porque a Casa Militar deve servir o Estado, deve servir a casa, o Presidente da República e não os interesses político-partidários do MPLA. Exatamente. Olha, vamos terminar com o caso do Burkina Faso, mais um golpe de Estado. Digo mais um golpe de Estado porque no seu histórico estão acomodados muitos golpes. Esse é o terceiro. Lembro que é o antepenúltimo, o penúltimo antes deste, foi em 2014, quando o presidente Blaise Compaoré foi afastado pelos militares, e agora é a vez do presidente Roch-Marc Christian Compaoré. Doutor Pinheiro. É uma pena que no nosso continente os métodos de aquisição do poder por via legítima têm em certos lugares, em certos momentos fracassado, e se recorre a esses meios. Mas dizer que Burkina Faso é um país que foi independente a 5 de agosto de 1966. De 1960. E o seu primeiro presidente foi o Maurice Yamongo, que foi destituído em 1966. E depois daí apareceu o Songolé Laminsana, que foi destituído em 70. E em 80 o Sayeg Zerbo também foi destituído. E depois veio a dupla Compaoré Sankara, e que também um amigo acabou por matar o outro. E no fim estamos a assistir. E o país ainda não se curou deste problema. Portanto, é necessário ver também a cultura política daquela região. É necessário ver a cultura política daquela região. A cultura política daquela região consubstancia-se muito na violação constitucional, na usurpação do poder. É assim no Mali, é assim no Níger, é assim no Conakry, é assim no que ocorreu no Benin, no Ghana também já tiveram ocorrido com o tenente, com outro tenente que já é falecido, o presidente antigo, mas o Ghana tem estado a andar bem nos últimos dias. O Sudão está um pouco embaixo. Exato. Não é muito por aí. Temos também o problema todo aqui é a falta de gestão correta do país, da organização, é que tem levado à não concretização dos pontos, é que tem levado a esse descalabro. Agora, há um perigo grande, que é o jihadismo nesta região, que tem também contribuído para subverter a ordem. Exatamente. Depois da falta de uma oposição, uma oposição credível. Portanto, a oposição nesse país também é uma pseudo-oposição. Doutor Pinheiro, e então vamos fechar esse assunto. Agora vai dispor de 1 minuto, rigorosamente 1 minuto, para a abordagem livre. A abordagem livre? Os colegas não se debruçaram sobre esse tema. Não, está já terminado. Ok. Não, dizer que a situação é essa que acabamos de abordar. E quanto ao futuro do nosso continente, vamos continuar a estudar de maneira mais rigorosa o porquê dos fracassos generalizados no nosso continente sob a gestão pública. Toroiba, 2 minutos, um dedicado a Burkina Faso, o outro da abordagem livre. Eu acho que esse golpe no Burkina Faso demonstra que os africanos continuam a colocar a tônica nos homens fortes e não nas instituições fortes. E enquanto nós não tivermos instituições fortes, nós vamos ter homens fortes que podem subverter a lógica constitucional, que podem praticar atos
anticonstitucionais, como o golpe de Estado. O golpe de Estado não é inconstitucional, o golpe de Estado é anticonstitucional, mas para isso, para explicar a diferença, teria que ter mais tempo. Então, infelizmente, quando se assenta o poder nos homens fortes e não nas instituições fortes, nós vamos ter recorrentemente golpes de Estado, infelizmente, naquela parte do oeste africano. São vários países, o doutor Pinheiro cá esteve a relatar o histórico de vários países que efetivamente foram tocados por este mal, que são os golpes de Estado, e pensamos que a curto espaço de tempo esta prática, infelizmente, não vai modificar. Está tudo em aberto. Doutor, agora o presidente Christian Kaboré foi preso. Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar e como é que vamos conseguir ter estabilidade no Burkina Faso. Quanto ao meu 1 minuto, eu gostaria mais uma vez apelar para a situação gritante de fome no sul de Angola. O que está a acontecer no sul de Angola é preocupante. Várias vidas estão-se a perder porque não têm efetivamente o que comer. E nós, enquanto angolanos, devemos efetivamente nos preocupar com aquilo que está a acontecer no Cunene, na Huila, no Cuando Cubango e no Namibe. Está certo, doutor Secato. A primeira nota tem a ver com condenação. Devemos condenar nos termos mais enérgicos um golpe de Estado, portanto não interessa isso para nós. Mas também dizer que o povo está cansado. Portanto, esses Estados todos que uns prometem e não cumprem, depois outros ainda ficam tanto tempo no poder e não saem. Portanto, depois também o resultado são consequências também. Às vezes não saia bem, depois sai a bicos, como dizem lá na gíria. Portanto, é condenável, mas também deve ser condenável essa cultura de incumprimentos eleitorais. Isso é fundamental. Muito bem, 1 minuto agora. Mas a última nota é os africanos devem pensar o tipo de regime. Portanto, nós ainda, eu acho que herdamos mal os regimes ocidentais. Precisamos ainda... Doutor, é um assunto sugestivo. O meu minuto último é para aqui, para Viana. Eu quero falar a partir daqui com o administrador de Viana. Portanto, não fica bem. Essa estrada mesmo, que passa aqui na Rádio Despertar, que sai aqui como é que chama? Giro aqui, se passa publicidade, não me pagam para isso. Até ali no desvio do Zango. Essa estrada, repara, remenda, não remenda. Não, há necessidade dessa estrada estar boa. E aquela estrada do Zango 3 para lá, aquela outra estrada descontinuou porque aquela do Zango 4 está tudo parado. Aquilo de noite, o Zango 4 ficou um antro de bandidos. Os bandidos cobram dinheiro das senhoras para não serem assaltadas. Os bandidos é que controlam as senhoras. Tanto é que quem sai daí do Zango 3 para o 8.000, a partir das 18 horas, já não apanham táxi no Zango 4. Muito bem, doutor, terminar 1 minuto. Isto é grave. Estamos a falar da capital de Luanda, é aqui a poucos metros. Então é necessário apelar aqui às autoridades. Burkina Faso e 1 minuto de abordagem livre. Bem, é condenável e de todo desencorajamos com que atos dessa natureza ocorram. Pena que em África isso é quase como mudar de camisola. Muito recorrente por causa da ganância desmedida, o apetite exacerbado pela permanência do poder. É uma visão maquiavélica, né? Mas um dia isso mudará. Estamos a orar para isso, porque não é normal, o país não avança. Não podemos nos orgulhar com o que acontece no Burkina Faso, nas Guineias Conakry e outras atitudes da política internacional. Bom é que Angola, se calhar há um investimento muito forte quanto à segurança, aos órgãos de segurança e defesa nacional, mas a nível da superestrutura. Porque, e a experiência está nos a mostrar que quem está a cometer, perpetuar esses atos, nem são os generais, nem são os comissários, são os agentes de base. Então é preciso também valorizar, os agentes de base, os soldados. Será que, repara, custaria tanto para o Estado Nacional dar pelo menos um quarto de sala aos antigos combatentes? Agora 1 minuto da abordagem. Pois, para o meu minuto vai uma crítica direta à governadora da província de Luanda. Sinto pena da senhora, porque é tão fina que Luanda não se adequa ao seu perfil político. Está a entender? Como assim? Digo porque eu tenho feito trabalhos de atuação permanente dentro das comunidades e ainda essa sexta-feira estive aqui no São Paulo, no troço São Paulo, junto ao Cine São Paulo. Aquela via está ali no São Paulo.
Aquilo está totalmente lastimável, meu caro. E essa segunda intervenção que faço na primeira pessoa, dentro do patrulhamento social, enquanto fiscal, cidadão, fiscal dos atos do governo, pude perceber que é uma coisa pequena, mínima, mas que, lamentavelmente, não há poder de resposta. E quem quiser comprovar, permita que diga, vai para a página de Helder Chiuto, embaixador do povo, vai ver. E estou a falar de São Paulo, estou a falar do Mundial, onde o povo, para chegar à casa dele, tem que subir em cima dos caminhões, porque as estradas são totalmente esburacadas. Quer dizer, são coisas mínimas que quem governa não consegue fazer, não fará coisas maiores. É lamentável. Muito obrigado. Saudade também, permita-me a casa ser pela abertura do ano político. Exato. Doutor Manuel Pinheiro, muito obrigado. Doutora Weba, muito obrigado. Muito obrigada. Doutor Agostinho Cicato, muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Terminamos assim mais uma edição do Angola e o Mundo em 7 dias. Assim que esteve em nossa sintonia, o nosso muito obrigado pelo carinho da preferência. Fique a seguir com o programa Tarde de Domingo em companhia do Agostinho Caiola. Deixamos a nossa dica de sempre. Entre o bem e o mal, a nossa sugestão é preferir sempre o bem. Estamos juntos.